Muitas pessoas têm o costume de cheirar os livros. Cada livro tem um cheiro diferente. E eu quero saber se você acerta qual é o nome dado ao prazer em que as pessoas sentem ao cheirar livros antigos. Peraí. Quem é que tá falando? E o que é que isso tem a ver com o episódio de final de ano do Resumo Cast? Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica. Esse aí é o Rafael Pires, uma das pessoas mais interessantes que eu conheci em 2018. O Rafael é um cara extremamente inteligente e agora ele faz parte da equipe do Resumo Cast. Aí eu pensei, por que não trazer algo novo para os ouvintes no último episódio do ano? E já que todo mundo gosta de curiosidades, dentre outras coisas, nesse episódio especial de final de ano, eu pedi ajuda do Rafael para ele pesquisar as maiores curiosidades sobre livros, algumas delas sobre livros que nós já debatemos aqui no Resumo Cast. Para deixar o episódio mais interessante ainda, eu irei tentar responder as perguntas com o conhecimento que eu tenho sobre livros. Depois de já ter lido centenas de livros e produzido 150 episódios do Resumo Cast, vamos ver como é que eu me saio nesse inusitado quiz. Mas antes, se apresenta aí, Rafael. Respeitável audiência do Resumo Cast, eu sou o Rafael Pires, gerente de conteúdo do Resumo Cast, e trabalho com esses gênios que se esforçam aí a cada semana para fazer o melhor podcast de livros para empreendedores do Brasil. Tá, Rafael, agora responde aquela pergunta que você fez no início do episódio. Fala logo como é que é o nome de quem tem a mania de cheirar livros antigos. O nome disso é bibliosmia. Então agora vai começar um pequeno bloco onde o Rafael vai fazer algumas perguntas sobre curiosidades de livros e eu tentarei responder. Vamos lá! Primeira pergunta, Gustavo. Qual é o país que mais lê no mundo? Essa eu acho que eu sei. Vou chutar um país com uma população imensa e que fica próximo da linha do Equador. Índia. Tá certo, certa resposta. A Índia, ela registra aí uma média de 10 horas por semana para cada leitor. Segunda pergunta. Qual doença que a gente pode prevenir por ter o hábito de ler livros? Doenças cardíacas? Não, infelizmente ainda não, mas é o Alzheimer. Nós podemos prevenir o Alzheimer por ter o hábito de ler livros. Qual foi o primeiro livro escrito em uma máquina de escrever? Não faço a mínima ideia. Seria o Guerra e Paz? Bem, errou. As Aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. Ai. Já tô vendo que eu vou pagar um mico aqui no meu próprio podcast. Bom, mas no último episódio do ano do Resumo Cast, nós recebemos não um convidado especial, mas diversos. Vários ouvintes nos enviaram mensagens falando um pouco dos insights que tiveram depois de escutar algum episódio do Resumo Cast. Além disso, a equipe do Resumo Cast toda enviou a sua participação especial para esse episódio e nossos convidados da segunda temporada também enviaram uma mensagem de Ano Novo. Vamos escutar algumas delas e depois voltamos para as curiosidades. Será que eu consigo me recuperar? Fala pessoal, meu nome é André, eu sou Head de Vendas do Hub Count e fui o convidado do primeiro episódio da segunda temporada do Resumo Cast. Eu quero desejar a vocês um 2019 repleto de realizações, que você alcance e ultrapasse todas as suas metas, que você traga os seus resultados pro bolso e que seja o melhor ano do seu empreendimento até então. Valeu!
Alô, Gustavo. Alô, pessoal do Resumo Cast, como vão? Aqui é Daniel Biló, falando da cidade de Jacareí, São Paulo. Eu participei da tribo número 2 aqui do Resumo Cast e nessa temporada número 2, gostei muito do episódio número 3, com o Carlos Nepomuceno, fala sobre o livro Administração 3.0. E um conceito que eu achei muito interessante é sobre a nossa evolução como humanidade na nossa forma de comunicação, que evoluiu de um sistema que era baseado nos mamíferos, que era necessário ter um alfa para produzir o conteúdo e as informações e distribuir para o restante da comunidade. Nós evoluímos desse sistema de mamífero para um sistema mais parecido com o sistema dos insetos, onde tudo funciona em forma de rede e a linguagem é química, uma linguagem dos rastros, como foi dito. Isso a gente pode ver no conceito também de uberização, onde a própria empresa consegue funcionar sem a necessidade de um gestor. A própria comunidade avalia o funcionamento da empresa, assim como é feito numa rede de insetos mesmo, onde não existe a necessidade de alguém tomando conta das informações. A informação simplesmente flui e garante o funcionamento do negócio. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Valeu! Opa, pessoal, aqui é o Nepomuceno, Carlos Nepomuceno, autor do livro Administração 3.0, Por que e como uberizar uma organização tradicional. Tive o prazer de ter sido convidado para participar do episódio 3 da segunda temporada do maravilhoso Resumo Cast, que agora me capturou, né? Virei fã total do pessoal. Quero dizer que o retorno que eu tive do programa foi espetacular, muita gente me procurou, várias comunidades do WhatsApp foram formadas a partir do Resumo Cast, né? Foi um resumo maravilhoso do meu livro, o melhor resumo que foi feito no livro, e permitiu que muita gente tivesse acesso às ideias e muita gente comprado livros. Fechando esse ano de 2018, posso dizer que foi uma das melhores coisas que aconteceu aí em 2018, foi a iniciativa deles fazerem o resumo do meu livro. Quem não ouviu, sugiro que escute, e agradecer a toda a equipe de vocês, né? Ao Gustavo e a todo mundo, né? Esse convite, e desejar a todos um ano de 2019 de crescimento no país, de melhoria, de novos ventos, para que a gente possa sair da situação difícil que a gente passou aí nos últimos anos. É isso aí, galera. Fala pessoal, aqui é Felipe Matos, sou head de Produto em Loco e autor do livro 10 Mil Startups. Eu fui convidado para o episódio 2 da segunda temporada do Resumo Cast. Quero deixar uma mensagem de final de ano para vocês, para que o nosso 2019 seja muito, muito melhor que 2018, que todos os aprendizados, erros cometidos e frustrações desse ano que passou possam servir aí de combustível para a gente fazer muito melhor em 2019. Valeu, gente. Grande abraço e um ano novo sensacional para todo mundo. Olá, aqui é o Norberto Almeida, sou professor e consultor de marketing digital. Fui convidado para o 5º episódio da segunda temporada sobre o livro Marketing 4.0, e eu queria compartilhar com vocês uma frase que eu gosto muito do Michel de Montaigne, que ele diz o seguinte: que as palavras pertencem metade a quem fala e metade a quem ouve. Queria agradecer imensamente ao Resumo Cast pela contribuição, pela relevância que tem tido no mercado do empreendedorismo, da literatura, em poder contribuir e fazer a gente ter um senso crítico em relação a tudo que tem sido compartilhado aí. Então, isso é sempre muito maravilhoso. Nós precisamos de uma educação a todo momento, ainda mais quando se trata de questões de empreendedorismo, para a gente reverter essa questão de mortalidade das empresas e poder fazer a diferença na nossa empresa e na vida das pessoas. Um grande abraço a todos, boas festas e até mais. Agora vamos começar o segundo bloco desse episódio, em que eu vou continuar desafiando o Gustavo a descobrir o seu nível de conhecimento sobre as curiosidades do mundo dos livros. É preciso mesmo esse bloco? É preciso, porque é esse bloco que vai te deixar na saia justa, então ele não pode faltar nesse episódio. Então vamos lá. Vamos lá então. Qual é a escritora mais traduzida mundialmente? Eu acho que é a Agatha Christie. Certa resposta. Falando sobre escritores brasileiros, quem é o escritor brasileiro que mais vendeu livros até hoje? Muito fácil. Paulo Coelho. Sim, certa resposta. O cara já vendeu mais de 70 milhões de exemplares. Existe um livro muito famoso, que já virou filme até, mas esse livro ele chegou a ser proibido na China por ter como personagens animais que falavam. Que livro é esse?
Alice no País das Maravilhas. Certa resposta. Você tá acertando tudo, hein, cara? O que me ajudou a lembrar foi o diálogo entre a Alice e o gato falante. Quando a Alice, que está perdida, pergunta qual é o caminho que eu devo seguir. E o gato responde: se você não tem nenhum destino em mente, pode seguir qualquer caminho. Em 2003, teve um psiquiatra chamado Neil Freud, que ele desenvolveu uma base numa investigação, e ele concluiu que os livros eles têm potencial para se assumir como substitutos dos antidepressivos. E eu quero saber qual é o nome dessa terapia. Essa é fácil, hein? Não faço a mínima ideia, mas vou chutar. Se tem a ver com um livro, deve ser biblioterapia. Certa resposta. Chutou certo, biblioterapia. Me lembrei de uma citação lá de Nilza Rezende, que diz assim: talvez a missão da literatura seja a mesma da psicanálise, salvar-nos dos nossos monstros. Bom, Gustavo, é impossível a gente falar de livro e não falar sobre best-sellers. Então, uma pergunta sobre best-sellers. Quantos exemplares um autor precisa vender para que seu livro seja considerado como um best-seller? 50 mil. Resposta errada, Gustavo. Segundo a Câmara Brasileira do Livro, o título que vende um total de 15 mil exemplares não precisa ser apenas em uma semana, ele já pode ser considerado como um best-seller. 15 mil exemplares. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Fala galera, eu sou o Toniel Nascimento daqui de Diadema, do ABC Paulista. Extremamente feliz porque depois de 2 anos consumindo conteúdo do Resumo Cast, hoje posso contribuir sendo um dos responsáveis pela criação do conteúdo. Um insight que me marcou muito nessa segunda temporada foi a soma de 2 episódios. No episódio sobre o livro Pense como um Freak, o Márcio Balas dá uma dica para treinar o improviso. Já no episódio sobre o livro Sonho Grande, a autora Cristiane Correa chama a atenção para o nível de disciplina do trio Jorge Paulo Lema, Beto e Marcel. Ou seja, o insight é criar um método onde você desenvolva suas habilidades. Grande abraço a todos, feliz 2019 e continuem acompanhando o Resumo Cast, porque em 2019 vamos compartilhar ainda mais conhecimento para o empreendedor. Sucesso a todos, abraço! Oi, gente, aqui é a Renata Libérica e eu tenho a honra de apresentar o Resumo Cast junto com o Gustavo. Sou de Santos, moro há 4 anos em Recife, sou casada e tenho a Heleninha de 4 anos. Sou jornalista, atriz e locutora das mídias de rádio e TV. E quando eu decidi abrir a minha empresa de consultoria em comunicação, eu fui desafiada a desenvolver o tal do mindset empreendedor. E foi assim que eu encontrei o Resumo Cast. Hoje a minha missão é trazer à tona o potencial comunicativo de empreendedores para que possam impactar o mundo com as suas ideias. É difícil escolher um episódio, mas Pense como um Freak foi um dos que mais me cativou. Foi como se conseguisse enumerar em tópicos um vasto conteúdo que eu tenho estudado a minha vida inteira. Pense como um Freak explicou de uma maneira objetiva conteúdos essenciais para quem deseja desenvolver uma nova habilidade, inclusive na minha área, que é a comunicação. Eu desejo que 2019 seja o melhor ano da sua vida. Não por ser um ano fácil, porque mar calmo, a gente sabe que não faz bom marinheiro, mas por ser um ano das superações diárias na sua vida. Vamos continuar juntinhos aqui no Resumo Cast. Feliz 2019! Meu nome é Lúcio, eu falo da cidade de Goiânia. Eu já ouvi vários podcasts do Resumo Cast, mas eu acho que o que mais me chamou a atenção foi o Pense como um Freak. Eu gostei demais do raciocínio dele, mas alguns pontos me marcaram muito, como o Pense como uma criança, que mostrou, né, quão nós somos, de certa forma, contaminados, né, com os julgamentos, o preconceito social atrapalha a gente, né, para resolver problemas, né. Fazer as perguntas certas também me chamou muita atenção. Acho que muitas vezes a gente fica com a visão contorcida exatamente porque a gente não vai nas perguntas certas, nos pontos certos. E o que tem em comum o Rei Salomão e o David Lee. Parabéns ao Resumo Cast, que traz sempre produtos de primeira pra gente. Obrigado. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen,
Salve, salve, galera do Resumo Cast. Aqui é Márcio Balas. Eu sou palhaço, palestrante, improvisador, faço o Balascast toda segunda-feira e fui convidado do episódio 4 da segunda temporada do Resumo Cast. Adorei fazer, tô muito feliz de falar pra vocês aqui. Queria deixar minha mensagem pro ano que vem para as pessoas terem mais o olhar do sim. O olhar do sim é uma coisa que eu tiro do palhaço e do improviso, onde a gente diz sim pra gente, diz sim pro outro, diz sim pro jogo, diz sim pras coisas que acontecem a gente e joga com tudo que vem pela frente. Então, bom ano pra todos nós e vamos que vamos. Um beijo pra todos vocês. Eu sou Márcio Balas. Thank you, ladies and gentlemen. Bye, bye. Olá, ouvintes do Resumo Cast. Eu sou Ana Paula Toppel e falo de Curitiba, Paraná. Eu cuido da parte operacional do Resumo Cast e sou facilitadora do programa Resumo Cast Tribos. Nesta temporada do Resumo Cast, o episódio que mais me impactou foi a inteligência emocional do Daniel Goleman, com um convidado especial, Ricardo Piovan. Esse episódio trata dos 5 pilares da inteligência emocional. Ele fala que uma pessoa com inteligência emocional consegue perceber suas emoções e lidar com elas, indo para o lado positivo daquela emoção, mesmo que seja uma emoção como raiva, medo ou insegurança. E ainda mostra que é muito importante sabermos reconhecer a emoção no outro e aprender a lidar com essa emoção. Esse episódio me ajudou muito a trabalhar internamente minha inteligência emocional, nas 3 áreas mais importantes da minha vida: relacionamentos pessoais, negócios e vida social. Agradeço imensamente a oportunidade de fazer parte da equipe do Resumo Cast e, através dos livros, empoderar a humanidade e a mim mesma. Olá, Gustavo. Olá, pessoal do Resumo Cast. Aqui quem fala é Maria Joana Tenório, dentista da cidade de Gravatá, no Agreste de Pernambuco. Participei da Tribo 4 do livro A Única Coisa. E nessa segunda temporada, o episódio que eu mais gostei foi a respeito do livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, onde eu aprendi a respeito dos 5 pilares da inteligência emocional, que seria perceber as minhas emoções, saber lidar com as minhas emoções, perceber as emoções dos outros, saber lidar com as emoções dos outros e a automotivação. Valeu, galera! Até a próxima! Olá, ouvintes! Oi, Gustavo, oi, Renata, é Alessandro Fritti de Joinville que está falando. Eu tive a alegria de fazer parte da tribo número 2 e também sou um ouvinte assíduo aqui do Resumo Cast. O livro que mais me impactou nesta segunda temporada foi o Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. O convidado especial para fazer os comentários foi o Ricardo Piovan e eu sou muito grato pelaquela dica que ele deu ali, resumindo em poucos segundos os 5 pilares da inteligência emocional. Este insight tem me ajudado a expor o assunto de maneira simples, prática e compreensível e está me ajudando a fechar vários negócios. Sou muito grato ao Resumo Cast e todo o conhecimento que ele tem proporcionado para nós ao longo da sua existência. Parabéns aos idealizadores, parabéns a você, ouvinte, sucesso a todos nós aí em 2019. Olá, aqui é o André Macan, de Florianópolis, Santa Catarina, da equipe do Resumo Cast, responsável pela área Premium do Resumo Cast. Vou deixar aqui, compartilhar com vocês o principal insight que eu vi nessa segunda temporada. O que mais me chamou a atenção foi uma passagem do livro Inteligência Emocional, em que é falado: o problema não é o problema é como você reage ao problema. Essa passagem nos faz pensar que a gente tem que se preocupar em controlar nossas emoções para saber lidar com as situações e nos preocupar em como nós reagimos a cada coisa que acontece na nossa vida. Fica aí a minha dica, o meu insight favorito dessa segunda temporada. Olá, aqui é o Ricardo Piovan, sou palestrante, treinador, escritor, e eu fui convidado do episódio número 12 da segunda temporada sobre o livro Inteligência Emocional. E eu não sei se o ano 2018 foi um ano bom ou ruim para você, mas provavelmente eu sei que você quer que 2019 seja um ano muito melhor. E ele pode ser, basta você fazer coisas diferentes. Einstein, ele já disse uma vez pra gente, alguns dizem que essa frase é dele, outras não, mas pouco
que importa, de que a definição de insanidade é você fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. Você quer um resultado diferente em 2019, você vai ter que fazer coisa diferente. E como que você descobre fazer coisas diferentes? Vai ter que ler mais livros, vai ter que fazer treinamentos. E faça treinamentos comportamentais. 87% das pessoas não têm sucesso na sua vida, problemas de comportamento. Então são livros, treinamentos, ouvir todos os episódios aqui do Resumo Cast. Você precisa buscar novos conhecimentos, fazer coisas diferentes e ter um resultado muito melhor. Pegue todas as experiências ruins que você teve em 2018 e pense como eu poderia ter feito tudo isso diferente. E eu tenho certeza que 2019 pode ser um ano de muita harmonia, pode ser um ano de muita abundância para você, fazendo exatamente as coisas diferentes. Um bom 2019. Tchau! Olá, ouvintes do Resumo Cast. Meu nome é Débora e eu falo de Brasília. Um dos episódios que me marcou muito nessa segunda temporada foi Faça o Tempo Trabalhar para Você, da Tatiane De Angela. E me marcou quando ela falou que tempo não é simplesmente dinheiro, tempo é vida. Então, com a citação também de Benjamin Franklin, você ama a vida, então não desperdice tempo. Como nós cuidamos do nosso tempo, da nossa produtividade, olhando, identificando os ladrões do tempo, criando um plano de ações, criando um sistema de comunicação, tudo isso vai refletir no nosso dia a dia, mas mais do que isso, na nossa vida. E se fala muito sobre propósito de vida, sobre ser empreendedores, achando soluções para tudo que fazemos. Então foi algo que me marcou e eu realmente quero ser uma pessoa que coloque isso na prática, viver a produtividade observando o meu tempo. Muito obrigada, valeu! Olá, Gustavo. Aqui é Isabelle Moreira, sou de Niterói, Rio de Janeiro. Eu sou infoprodutora, tenho cursos na área de alta performance e produtividade. Eu participei da Tribo 2 do Resumo Cast e nessa temporada maravilhosa do Resumo Cast, o livro que mais me marcou foi o livro da Tati De Angela, justamente por ela falar sobre produtividade e a visão dela sobre gestão do tempo, a forma como você conduziu o processo de entrevista e tudo mais, realmente foi um dos melhores episódios que eu escutei até aqui. Então, muito obrigada aí por compartilhar esse conhecimento. Sou fã do Resumo Cast desde o início e acompanho vocês toda semana. Um beijo! Oiê, aqui é a Tati De Angela, autora do best-seller Faça o Tempo Trabalhar para Você e Alcance Resultados Extraordinários. Eu fui a convidada do episódio 10 da segunda temporada e quero deixar uma mensagem super especial para você aqui que nos acompanha no Resumo Cast. Você só será capaz de dizer não a distrações, dizer não aos ladrões do tempo, se tiver um sim maior dentro de si. E quais são esses sim maiores que tem dentro de nós? São os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas metas. Quanto mais clareza nós tivermos disso, mais condições nós temos em dizer não a distrações, a tentações que vão surgir. E para isso, depois, a gente precisa de muita disciplina. Você nunca será uma pessoa extraordinária em algo antes de ser constante. Por isso é fundamental a repetição. E que nesse novo ano possamos escrever juntos grandes histórias de sucesso. Muito sucesso em sua jornada! Olá, ouvintes do Resumo Cast, eu sou Lenice Reiner, da cidade de Pinhalzinho, Santa Catarina. Sou coach, realizadora de sonhos, sou palestrante e trabalho com marketing digital. Sou triber do Resumo Cast da tribo número 6. O episódio que mais marcou foi a estratégia do Oceano Azul. O mundo competitivo é onde a maioria dos empreendedores, sejam digitais ou físicos, se preocupa muito com a concorrência e o preço. E a ideia dos autores é que você se preocupe com o seu diferencial, o que você oferece além do que o seu cliente espera, para que você seja melhor todos os dias naquilo que você faz e se tornar então referência no seu projeto. Muito obrigado a cada um de vocês por fazer parte desta história e continue assistindo o canal do Resumo Cast.
Oi pessoal, aqui é Camila Renault, eu sou consultora de marketing digital e eu participei dos episódios 11 sobre o livro A Estratégia do Oceano Azul e do episódio 15 sobre o livro Superinteligência do Nick Bostrom. E eu tô aqui para desejar um Feliz Natal para todos vocês e um 2019 repleto de conquistas e de sonhos realizados e, claro, de muito Resumo Cast. Um super beijo! Bom dia, boa tarde ou boa noite para todo o Brasil. Aqui quem fala é Érico Rossi, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Parabéns ao Resumo Cast, a segunda temporada está excelente. O resumo que me surpreendeu é o como falar em público e encantar as pessoas. Fala um pouco sobre o medo de fazer uma palestra, de falar em público. Você não tem que perder esse medo, apenas tem que dominar. Falar em público não é um dom, é uma habilidade. E esse resumo me ajudou muito a encarar de frente para eu continuar nas minhas palestras, continuar falando em público. Muito obrigado e boa semana para todos. Meu nome é Maurício Beltrán, sou de Curitiba, sou dentista e participei da Tribo 04 2018. O episódio da segunda temporada que mais me impactou foi do livro Como Falar em Público e Encantar as Pessoas, de Dale Carnegie. Nesse episódio, o convidado Franco Júnior deu dicas para perder o medo de falar em público. Ele também deu várias dicas para que o apresentador pudesse se conectar melhor ao público se ele for ouvinte, sinestésico ou visual. Uma das dicas que ele deu é iniciar apresentações com a palavra imagine. Essa dica ela foi empregada quando a nossa tribo participou da competição intertribos e saiu vitoriosa. Olá, Resumo Cast, eu me chamo Paulo Fernandes, sou de Belo Horizonte, participei da tribo número 6. Primeiramente, parabéns pela segunda etapa do Resumo Cast, está incrível e para mim o episódio dessa temporada que mais me marcou foi o 007, sobre o livro de Dale Carnegie, Como Falar em Público e Encantar Pessoas. O convidado especial, o Franco Júnior, fez total diferença no episódio. Trouxe experiência de quase 30 anos como treinador de apresentadores e caiu como uma luva naquela semana para mim. Eu estava me preparando para fazer uma apresentação das mais importantes da minha vida para um público que eu não conhecia. Então eu segui as dicas e apliquei os aprendizados absorvidos nesse episódio e deu tudo muito certo, foi muito marcante, sensacional. Feliz ano novo, Resumo Cast! Olá pessoal do ResumoCast, meu nome é Thiago Ramos da Silva, sou aqui de Belo Horizonte e o episódio que me marcou foi o episódio 6 da segunda temporada, Super Histórias com Johnny Galvão, onde me inspirou a estar colocando em prática meu projeto social, o Da Silva Empreende, que é levar para os jovens aqui das comunidades de Belo Horizonte tudo sobre empreendedorismo, vendas, criatividade, e o ResumoCast vai ser de autoajuda aí para essa turma aí das favelas aqui de BH. Obrigado pessoal! Ano que vem, tamo junto aí, muito jovem, escutando aí o podcast do ResumoCast. E o episódio não estaria completo sem a participação desse cara aí, que eu tenho certeza que vocês têm um carinho especial por ele. Olá pessoal, aqui é o João Cristofolini e quero parabenizar ao Gustavo e toda a equipe do ResumoCast por essa segunda temporada que está incrível. Continuo acompanhando cada episódio por aqui e tenho muito orgulho desta equipe. 2018 foi um ano de muito trabalho e de muito crescimento. Por aqui, coloquei em prática todo o conhecimento que compartilhamos e que aprendemos no ResumoCast através da minha empresa, da Pega Aqui. A Pega Aqui cresceu muito neste ano, captamos um grande investimento, aumentamos bastante a nossa equipe, conquistamos grandes clientes e estamos com grandes objetivos para o próximo ano de 2019. Quero desejar um ótimo ano de 2019 para cada um de vocês. Que vocês possam colocar em prática todo o aprendizado do ResumoCast para realizar os seus sonhos e colocar os seus projetos em prática. Grande abraço do João Cristofolini.
Gustavo, eu sei que já doeu até aqui, mas eu ainda tenho algumas perguntas para você sobre curiosidades do mundo dos livros. Você já errou várias. Vou te dar uma última chance, fazer um bloco, quem sabe, com perguntas mais fáceis para você, para ver se você consegue se recuperar e ganhar dos nossos ouvintes. Você topa? Pô, tava gostando tanto do bloco aí com os nossos ouvintes e convidados. A gente não pode continuar com ele? Quais são as opções que eu tenho? Na verdade, você não tem opção. Tá ok, então pode mandar as perguntas. Então vamos lá, continuando. Último bloco de perguntas para você. Recentemente, o Resumo Cast ele abordou um dos livros de Dale Carnegie, um dos autores mais famosos para os empreendedores, vendedores, pessoas que estão em busca de desenvolvimento pessoal, ou como se relacionar melhor umas com as outras. Mas a pergunta é a seguinte: qual é o nome do primeiro livro de Dale Carnegie e em que ano ele foi publicado? Foi o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Foi publicado em, 1927. Meio certo. Foi sim Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, mas o ano de publicação é 1936. Recentemente, o Resumo Cast ele abordou um dos livros de Daniel Goleman, que é o Inteligência Emocional. A pergunta é a seguinte, e essa é fácil também, hein? Qual é a principal profissão de Daniel Goleman? Psicólogo. Psicólogo, certa resposta. Vamos falar agora de Peter Drucker, gestor eficaz. Uma pergunta sobre ele. Em que ano e em qual cidade ele nasceu? Ele nasceu em Viena, na Áustria, e o ano foi 1918. Quase certa resposta, meio certo para você, Gustavo. Peter Drucker nasceu em 1909 e sim, foi em Viena, na Áustria. Agora essa eu duvido que você vai acertar. Existe um prédio em formato de livro em um país europeu. Você está em Dubai, então não é tão longe assim, hein? Que país é esse que tem esse prédio em formato de livro? Um país que tem um prédio em formato de livro? Não sei. Nem sonho. Nem sonha. Então não tem nem certo nem errado. Essa eu sabia que você não ia acertar. É na Alemanha, lá na biblioteca alemã de Leipzig, existe um prédio anexo a essa biblioteca e ele tem um formato de livro. Tá, manda outra então. Qual foi eleito o melhor livro da história? Não faço a mínima ideia. Vou chutar Guerra e Paz de novo. Errou de novo. Lá em 2002, o Clube do Livro da Noruega fez uma enquete com mais de 100 grandes nomes da literatura internacional e eles decidiram que o melhor livro de todos os tempos é Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Agora uma pergunta sobre mais um livro que nós abordamos na segunda temporada. Existem vários livros que praticamente eles têm o mesmo conteúdo, eles falam a mesma língua. Mas existem livros que são únicos. Eu sei que você gosta muito do livro A Estratégia do Oceano Azul, que a gente considera como um desses livros únicos. Então, já que você gosta do livro, para você a pergunta é fácil. Em que ano foi a primeira publicação da Estratégia do Oceano Azul? Acho que foi em 1997. Não, cara. Resposta errada. Ele é o livro mais recente. A primeira publicação da Estratégia do Oceano Azul é de 2005. Não faz tanto tempo assim. Mais uma pergunta. Onde e em que ano foi inaugurada a primeira biblioteca pública do Brasil? Foi no Rio de Janeiro, em 1823. Dobrado o pé. Resposta errada. Foi em 1811, mas foi na Bahia. Pelo menos acertei o século. Acertou o século, pelo menos. Bom, Gustavo, depois desse teste em que você errou várias perguntas, eu só tenho a deixar aqui o meu feliz ano novo para todos os ouvintes, toda a equipe do Resumo Cast, que a gente possa conseguir, nesse ano de 2019, fazer um trabalho melhor ainda e que os nossos ouvintes, acima de tudo, acima de escutar os nossos episódios, comentar nas redes sociais e compartilhar com as pessoas, que nossos ouvintes consigam praticar aquilo que a gente se esforça para levar para eles.
Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Delemo Alvarenga, eu tô aqui para relatar um pouquinho o que o Resumo Cast ajudou na minha vida. A partir do momento que eu comecei a escutar Resumo Cast, eu tava numa situação muito difícil na época. Uma empresa minha, eu tinha quebrado a empresa e tinha perdido outras coisas da minha vida também. E comecei a escutar Resumo Cast através de 2 amigos, o Anderson e o Pierre. E esses meninos falaram pra mim, cara, escuta isso daqui que vai ser melhor pra sua vida. Eu comecei a escutar, eu falei, mas cara, são só livros de empreendedorismo. Só que livros de empreendedorismo que me ajudaram bastante. Me ajudaram a definir foco, a definir uma série de situações. E outra coisa, me ajudou a pegar o amor pela leitura. Hoje, eu leio um número de livros considerável perante a nossa realidade aqui do Brasil. E tô aqui só para falar o seguinte para esses meninos aí, pra galera do Resumo Cast. Gente, vocês são demais. Porque hoje, sim, eu tenho uma outra conduta, eu tenho um outro tipo de pensamento, eu tenho uma criatividade, eu tenho uma forma de questionar. Isso tudo se iniciou pelo Resumo Cast, né? Vocês estão de parabéns. Todo mundo sempre perguntava pra mim, nossa, com o que você escuta tanto nesse fone de ouvido que tava no celular? Eu falava, são 2 amigos que eles não sabem que eu existo, mas eles são meus amigos. Mudou bastante a minha vida depois que comecei a escutar Resumo Cast. Comecei a aplicar as coisas que vocês tiram dos livros. Hoje eu chego em casa, hoje eu amo ler, entendeu? Compro livros sim, e tem hora que eu fico até espantado, porque eu não tinha essa mania. Eu não tinha esse costume de comprar livros. Hoje eu compro livros, hoje eu me preparo para reuniões, hoje eu me preparo de uma forma extremamente diferente do que eu fazia anos atrás. Então, eu tô aqui só para falar para vocês o seguinte: parabéns à nova equipe do Resumo Cast, parabéns mesmo, que Deus abençoe muito vocês estão fazendo diferença na vida de pessoas, estão impactando sim. Valeu, obrigado. Olá, ouvintes do Resumo Cast, sou a Marina Moreira, falo de Brasília, atuo no ramo de bateria automotiva e estou abrindo uma empresa de RH. Participei da tribo número 2, sempre acompanho o Resumo Cast e o episódio da 2ª temporada que mais me marcou foi o do livro Gestor Eficaz, de Peter Drucker, pois mostra que o melhor gestor é aquele que consegue se autogerenciar para depois gerenciar pessoas e possui a habilidade e não o dom de, através da ação, transformar problemas em oportunidade. Muito obrigada a todos. Olá, Gustavo e equipe do Resumo Cast. Aqui é Vinícius Oliveira da Costa, de Tubarão, Santa Catarina. Eu sou provocador de resultados na Norte, uma consultoria bem diferente das consultorias tradicionais e que trabalha sobre 3 pilares: posicionamento e cultura, gestão financeira e, por fim, gestão comercial e design de serviço. Eu participei da primeira tribo e foi uma grande experiência. E o principal insight que tive até agora na 2ª temporada do Resumo Cast foi quando o Sidney Liska, no episódio do livro Gestor Eficaz, de Peter Drucker, disse que sem ação nada é feito. Essa afirmação do Liska fortalece a máxima de que ideias não valem nada sem serem colocadas em prática. Ele foi muito feliz em trazer isso à tona. Por fim, eu gostaria de deixar um grande abraço a todos. Olá, ouvintes do Resumo Cast, aqui é o Sidney Lasta. Eu sou gestor de uma rede de varejo de materiais de construção aqui do Paraná. E eu fui o convidado do episódio 13 da 2ª temporada do Resumo Cast e falou sobre o livro Gestor Eficaz. E eu quero deixar aqui o meu recado de final do ano e desejar um feliz 2019 para cada um de vocês, deixando uma provocação e um desafio que inclusive eu falei lá no episódio 13 do livro Gestor Eficaz. Sem ação, nada é feito. Eu quero que vocês pensem nisso para 2019. Grande abraço, feliz 2019. Tá lançado o desafio. Sem ação, nada é feito. O que você vai fazer em 2019 para melhorar a sua vida? Bom, eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Acho que já deu pra perceber que o Resumo Cast não é apenas um canal, não é apenas um programa semanal, e sim uma comunidade de empreendedores. São pessoas inquietas, pessoas que querem atingir o seu máximo potencial. E o ano que está começando será o ano onde o Resumo Cast irá se consolidar como o organizador de um ecossistema com a nossa audiência, autores, experts
experts de diversos setores aí do empreendedorismo, grandes nomes do mundo dos negócios, editoras, patrocinadores, startups e todos aqueles que têm uma mensagem relevante para enviar aos milhões de brasileiros que querem empreender. Por isso eu te convido para fazer parte ativamente da nossa comunidade. Nós já temos diversos projetos e 2019 será um ano onde novas frentes serão abertas. Para aqueles que querem se aprofundar mais nos conteúdos do Resumo Cast, querem escutar os episódios sem anúncios comerciais e querem ter acesso aos acervos de episódios de 10 minutos, eu convido para assinar o Resumo Cast Premium. Essa também é uma importante ajuda financeira para o Resumo Cast e nos permite aumentar cada vez mais a qualidade dos nossos conteúdos. Para aqueles que são fanáticos por livros de empreendedorismo e querem se desafiar ainda mais, temos o projeto Tribos, onde reunimos empreendedores que irão debater um dos nossos livros de negócios. Para quem está ligado aí no mundo das startups, o Resumo Cast está lançando o Pitchcast, que é um programa separado onde empreendedores virão para fazer o seu pitch, ou seja, apresentar o seu negócio para a nossa audiência e atrair a atenção dos investidores que nos acompanham. Para conhecer mais sobre o Pitchcast, visite resumocast.com.br/Pitchcast. Finalmente, o último recado é sobre o aplicativo do Resumo Cast, que será gratuito para toda a nossa audiência. Então, já no primeiro trimestre de 2019, você poderá acompanhar os nossos episódios em um aplicativo dedicado. Terá também diversas outras funcionalidades que você não encontra nos aplicativos normais de podcast. Então fica o meu voto aí de um feliz ano novo a todos, boas festas e um ótimo início de 2019. Mas antes de irmos, olha o que vai acontecer no primeiro episódio do ano que vem, no próximo episódio do Resumo Cast. Alô galera, aqui é o Murilo Gun. Próximo episódio eu vou estar com o Gustavo trocando ideias sobre um livro muito louco, Coragem de Não Agradar. Coragem de Não Agradar. O livro vendeu 3 milhões de exemplares no Japão. É baseado num cara Alfred Adler, que tem umas teorias muito loucas. Vai ser um bate-papo muito legal. Escuta aí, próximo episódio. Visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil.